Vamos ouvir a palavra nessa noite. Eu tenho algo a compartilhar com você muito legal. Você que é igreja, quantos aqui são a igreja do Senhor? Levanta a tua mão. Você precisa deixar ser renovado ao longo de pelo menos esses 3 domingos com algo que eu tenho que falar com o teu coração, que é de Deus. Sabe, as coisas de Deus precisam que nós tenhamos esse entendimento que o nosso coração tem que estar preparado para receber. Abra o teu coração para entender nesse contexto da palavra o que Deus ele escreve, porque o que ele escreve a teu respeito é a absoluta verdade. E nada que está ao redor pode tirar o poder disso. Eu quero te dizer, o que está ao redor é a ação do inferno contradizendo o que está escrito nesse livro. E se você, diante das situações que você enfrenta, e eu também, ficar com o que Deus disse, e ficar com a declaração que Deus quer que eu tenha, eu vou te dizer, vitória você vai encontrar em cada situação que você enfrentar. Diga aleluia. Nessa questão de ganhar algumas e perder outras, esse não é um conceito de Deus, não. O conceito de Deus é um conceito vencedor. Eu quero falar nessa noite sobre ser um vencedor. Eu sou um vencedor. Vamos fazer essa proposta que você tem que entender que há uma questão de natureza, que é a nossa vitória, que Jesus conquistou na cruz do Calvário, e a outra é algo que eu também quero comentar com você. Nós precisamos aprender a andar em vitória. Diga aleluia. E é muito legal, porque é que nem andar de bicicleta, né? Eu não sei se você aprendeu a andar de bicicleta, alguém te ajudou, com certeza, né? Alguém, pega a bicicletinha aí e tal. Eu me lembro, meu primo, muito amigo do peito, onde eu morava, no interior de Minas. Eu sou de Governador Valadares, aquela cidade maravilhosa, tinha uma ladeira, e ele, não é ali, vamos lá, não, olha só, você sobe na bicicleta, desce a ladeira, aí beleza. Realmente, eu aprendi a como cair bem, porque chapei no muro, né, descendo com a bicicletinha, me lembro até hoje disso, aquele murozinho chamado chapisco, alguém conhece aquele muro? E depois corri 3 quarteirões para ver se pegava o meu primo, né? Porque com um amigo desse, você não precisa ter inimigo, né? Impressionante. Então, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, ouça bem, isso aqui é um paralelo para você entender que se você aprender a andar de bicicleta, meu irmão, nunca mais você vai deixar de andar de bicicleta porque aprendeu, diga aleluia. Na verdade, podem passar anos, você vai lá dar aquela pedalada e o negócio vai sair. O que acontece com as verdades de Deus é que nós precisamos aprender a andar nelas. Você vai ver tantos resultados definitivos na tua vida, que você não tem outra maneira de andar e você gostou daquilo ali, pronto, pegou, aleluia! Então abra a tua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 15, eu peço que você que está com o celular aí ligado, bota aí no VibraCal, dá um jeito aí de dar uma silenciada para não atrapalhar, e preste atenção, porque nós vamos gastar aí 3 domingos, pode ser que eu repita algumas coisas, mas nós aprendemos pela repetição. Deixa o Espírito Santo falar mais alto. E nós vamos orar quando você abrir lá em 1 Coríntios 15. Abra lá, 1 Coríntios capítulo 15, no verso 54. Eu quero ler com você 2 passagens daqui, a gente vai prosseguir. Muito bem, vamos fazer uma oração. Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra, que é vida de cima a baixo, Pai, nessa noite, traz iluminação e entendimento, revelação para a Tua igreja de quem nós somos, da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E em cima dessa obra, Senhor, nós podemos então estabelecer a nossa vida, nós podemos caminhar, Senhor, e ver a ação, a manifestação do Teu poder. No nome de Jesus nós declaramos, Pai, que nós vamos sair daqui sendo acrescentados, edificados na Tua verdade, no nome daquele que vive e reina, que a igreja diga aleluia. Aleluia. Muito bem, vamos lá, gente, 1 Coríntios capítulo 15, verso 54, e é claro, deixa eu te falar, Paulo ele está falando sobre a transformação de um corpo mortal para um corpo imortal, do momento então, um dia que nós estaremos com o Senhor para sempre, ele faz esse paralelo, mas quando ele chega aqui agora nessa passagem, ele faz uma declaração, no finalzinho do verso 54, que está em Isaías 25, e nós vamos ler, eu quero que você entenda, porque isso aqui é um pouco diferente. E ele chega a dizer o seguinte, verso 54, todo mundo já achou aí? Beleza, está com um caderninho? Amém. Aleluia. Olha aí, quem não tem Bíblia pode comprar, aleluia. E vamos nessa.
E quando este corpo, falando do nosso corpo mortal, corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá. E agora ele faz uma declaração, ele faz um paralelo ligado a Isaías capítulo 25, está lá assim, a palavra que está escrita, é óbvio, Paulo não tirou isso da cabeça, ele tirou de Isaías 25, que nós vamos ver daqui a pouquinho, 8 e 9, mas ele dá essa declaração, se você tem o hábito de grifar, eu grifei na minha Bíblia, ele diz assim, tragada foi a morte pela vitória. Para quem não entende a Bíblia e não sabe algumas coisas, acha um negócio bonito, mas legal, maneiro, é poético. É muito mais do que poético, romântico ou bonito. Isso aqui é tremendo. Agora então segura o teu dedo aí, marca em 1 Coríntios 15, nós vamos lá a Isaías 25. Aleluia. Isaías capítulo 25, verso 8, é uma palavra profética a respeito da obra de Jesus na nossa vida, que um dia ele viria. Aliás, é o profeta que mais fala a respeito da obra messiânica de Jesus, o Messias. É um livro mais citado no Novo Testamento, pelo próprio Senhor Jesus, incomparavelmente 4 ou 5 vezes mais do que qualquer outro profeta. Nos 4 evangelhos citam demais Isaías. Então, Isaías 25, no verso número 8, e veja o que está escrito aí, tragará a morte, falando a respeito de quando Jesus se manifestasse, quando ele viesse, quando chegasse o tempo de Deus enviar o seu Filho, para transformar a vida do homem para sempre, que alguém diga aleluia. Então, tragará a morte para sempre. E olhem para cá, essa passagem está falando sobre o contexto da morte espiritual, do afastamento do homem de Deus. Quando o homem está afastado de Deus, não tem aliança com Ele, isso chama-se morte espiritual. Era a condição que nós éramos antes de Jesus, nós éramos mortos espiritualmente, afastados de Deus. No contexto de que a natureza de Deus não estava mais em nós. E havia uma natureza da iniquidade e do pecado, é óbvio. E isso passou por herança para toda a humanidade. E quando é que isso muda, pastor? Quando o dia que nós recebemos a Jesus, aleluia, nós saímos da morte para a vida, diga amém. Mas então aqui está escrito assim, tragará a morte para sempre e assim enxugará, aleluia, o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra essa palavra aí, que às vezes embola aqui na minha língua, do seu povo, porque o Senhor falou. Agora veja, verso 9, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos. Queridos, nós estamos vivendo nessa época, já passou muito tempo. Ele aqui estava só pré-anunciando algo 750 anos antes, mas nós já vivemos isso há mais de 2000 anos depois, aleluia. Então, o Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Ouça, este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, diga aleluia. Então, voltando lá para 1 Coríntios, capítulo 15, no verso, então, número 54, Paulo dá uma declaração de aquilo que já foi feito pela vinda de Jesus e a obra que ele fez na cruz do Calvário, que a morte espiritual, ela foi conquistada pela vitória da cruz. Diga amém. Queridos, isso é algo que eu e você, nós vamos viver todos os dias. Não tem como eu falar assim, ainda vou agradecer por algo que Jesus vai fazer. Não, Ele já fez. Então veja, eu e você temos um motivo de gratidão todo dia, porque algo já foi feito. Nós já saímos da morte espiritual, temos a vida. As implicações disso são grandes, porque eu falei aqui pela manhã, e eu estou pedindo também o pessoal para que venha de manhã, para ouvir a respeito disso, porque Deus fez uma obra libertadora. Nós fomos libertos das trevas, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. O cetro do opressor, o domínio, a autoridade do inferno não tem mais nenhum poder sobre a nossa vida. Diga aleluia. Então nós olhamos esse mundo decaído, esse mundo do jeito que está desesperado, é um mundo sem Deus, é um mundo debaixo das trevas, onde a malignidade opera a mil. E ele veio, como está escrito na palavra, para o quê? Matar, roubar e... É isso aí, de lá que nós saímos dessa destruição. E Deus nos deu vida, transformou. Não pertencemos mais por legalidade, por natureza, ao inferno. Diga aleluia.
Não vai me olhando com os olhão assim, pastor, vai devagar que eu não estou entendendo nada. Vai. Pega nisso aí. Então ele disse assim, olha, tragada foi a morte pela vitória. Aí ele faz uma pergunta, achei interessante, ele diz assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Olha aí, verso 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o teu ferrão? E essa palavra aqui, morte, interessante que isso aqui no grego é uma palavra diferente da primeira que foi citada nesse verso, está falando sobre o inferno. Onde está? E aí diz assim, verso número 56, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, mas no verso 57 diz assim, graças a Deus. Porque Deus nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando sobre ser um vencedor, entenda bem isso que eu quero te falar. E vai ser bom que eu vou colocar algumas frases aqui que você vai anotar e você tem que ler e meditar e renovar a sua mente nesse contexto. Não são frases que eu vou colocar aqui porque a gente está empolgadinho. Gente, olha só, tem gente que acha que agora igreja é esse negócio de autoajuda. Vai para a igreja, é autoajuda. Que autoajuda? Isso aqui é a verdade. Não estamos brincando com a historinha da carochinha. Mar Vermelho, Moisés, Noé e os bichinhos na arca. Aleluia. Isso é tudo verdade. Ok? Isso é a verdade. E a verdade livrou a você e a mim das trevas. Diga aleluia. São novas criaturas. A mudança foi total. Então entendam bem, nós estamos falando sobre ser um vencedor, porque Deus ele já fez uma obra. A obra resgatadora e libertadora já foi feita. Então esse é um verso que nos posiciona na condição da nossa nova natureza, da qual eu e você nós temos em Cristo Jesus, na vida de Deus, que nós somos vitoriosos. A razão, ouça bem isso aqui, olhem para mim, preste atenção, a razão de eu e você estarmos aqui hoje vivos, foi porque Jesus venceu na cruz do Calvário, aleluia, senão por que a gente estava aqui reunido? E sobre a face da terra, cada vez mais aumenta o número de pessoas que descobrem que esse livro é a verdade. A obra feita. Mas vá comigo a 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, o próprio apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele agora traz um outro contexto, mas é o mesmo. Eu quero que você entenda que o resultado disso, seja por natureza, que é um fato já concretizado, ou seja por esse que ele vai dizer agora, qual é o resultado? É que nós somos vencedores. E por favor, não associe, eu vou comentar mais sobre isso, mas eu já vou largar isso para você, olhem para mim, não associe enfrentar problemas e passar por situações difíceis com ser derrotado. Não associe isso. Pode ser até que eu tenha fracassado em alguma coisa que eu tenha feito, ou eu não fui adiante, ou então aparentemente eu estou vivendo, pastor, uma situação de descer ladeira. Escuta uma coisa, vamos pegar isso aqui para você entender. Quando o apóstolo Paulo diz aqui assim, em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, ele diz assim de novo isso, né? Isso que eu achei interessante, da mesma maneira que ele disse lá, em 1 Coríntios 5, 57, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Mais uma vez ele diz de novo, graças. Obrigado, meu Deus, porque Deus, em Cristo Jesus, de vez em quando me conduz em triunfo. Aleluia, diga um aleluia nessa. De vez em quando nada. Sempre, eu estou lendo a Bíblia, ok? Isso aqui não é a minha palavra, estamos lendo a Bíblia. Sempre nos conduz em triunfo. E aqui é o outro aspecto, eu quero juntar esses dois para que você entenda por que nós somos vencedores. Isso tem que ser, olha gente, esse assunto, ele tem que ser resolvido em nós que somos a igreja, porque os dias que nós estamos enfrentando são difíceis. E o inferno tem balançado a estrutura da igreja justamente tocando na convicção da igreja que é fraca, de não compreender o que Deus exatamente ele fez na cruz do Calvário. E daqui a pouco nós estamos pensando como todo mundo, está difícil? Estou quebrado? Também estou. É a gripe do porco? Eu também tenho.
e daqui a pouco nós estamos igual todo mundo, e a gente fomos resgatados das trevas, sem ter a noção no dia a dia, de que essa obra foi tamanha, e nos colocou numa dimensão tão diferente, e a gente está vivendo como todo mundo lá fora. Tem alguma coisa errada. Gente, olha só, Deus nos livrou lá de fora, aleluia, das trevas, da destruição. Então entenda bem uma coisa, que aqui coloca, e esse é um aspecto legal que a gente vai ver, é que Deus, Ele nos conduz, e aqui então está, nós aprendermos a andar em vitória. Então, por natureza, eu sou um vencedor? Sou. Por que eu sou? Porque Jesus venceu, e você vai entender isso nessa noite. Se Jesus venceu, por natureza, a minha natureza foi trocada, eu tenho a dele, ele habita em mim, então por natureza eu sou um vencedor. Mas nós temos que aprender a andar em vitória, diga aleluia. Está pegando isso aí? De uma maneira simples, eu estou repetindo, colocando algumas coisas e você vai. Então aí diz aí, eu quero repetir de novo, Paulo diz, graças porém a Deus, porque em Cristo. O que está escrito? Leia comigo, sempre. Diga sempre. Diga sempre. Sempre. Sempre nos conduz em triunfo. Eu quero dar uma declaração bem simples para cada situação que eu e você enfrentamos, de lutas, de provas, de testes. Há algo que Deus tem a dizer que nos dará vitória nessa situação. Pode ser que leve um tempo, e de um modo geral leve, porque Deus trabalha na nossa vida também. Mas no final dessa história, quem vence? Aquele que se deixou ser conduzido por Deus nesse processo. Diga aleluia! Queridos, isso aí faz a diferença. Não venha dizer para mim que nós estamos preparados para enfrentar qualquer coisa, porque não estamos. Daí aumentar o número de pessoas que estão no vício, nas drogas, no álcool, desesperado, intelecto desse tamanho. Já é mais do que PhD, não sei se tem mais alguma coisa depois de PhD, alguém depois me diz aí, e lá para cima, mas tem uma vida toda quebrada, que não sabe lidar com as coisas do dia a dia, não sabe lidar com as coisas do seu interior, e qualquer pensamento que vem é esse que põe para frente, e aí embola mais. Você já tentou ajeitar uma situação que estava ruim e ficou pior? Eu vou levantar minha mão. Alguém levanta a mão também ou não? Porque a gente acha que a gente vai conseguir resolver aquilo ali. Nós somos dependentes de Deus, queridos. Justamente para que Ele possa fazer esse processo na nossa vida e nos conduzir no final dessa jornada toda à vitória, ao resultado que Ele tem preparado para nós, que é o que nós esperamos. Diga glória a Deus. Alguém aqui quer ser edificado, construído, quer ter uma família legal, quer conquistar, quer ter sonhos, situações do teu coração de alcançar? Nós vamos fazer isso via Jesus, o Rei da Glória, a sua palavra. Ele vai me conduzir nesse processo. E nós vamos chegar lá direitinho. Então eu quero fazer uma declaração para você que a igreja que somos nós, diga, eu sou a igreja. Pode ser que para muitos aqui isso seja novo, mas igreja não é uma placa na frente de um prédio. Isso é uma maneira que a gente precisa fazer, nós precisamos nos congregar, e pela legalidade temos que ter um nome, associação, registro, tudo isso. Mas a igreja é aqueles que foram chamados para fora, é aqueles que saíram das trevas, somos nós. Diga, eu sou a igreja. É você, é o teu caso. Estou falando contigo, estou falando comigo também. Nós somos a igreja. Então a igreja não é mais o mistério que ao longo dos milênios a humanidade nunca pegou. Mas que Deus, ele guardava isso para que um dia, no momento certo, isso acontecesse para que nós soubéssemos. Vá comigo a Colossenses, capítulo 1, verso 26. Ó Deus, aleluia! Ajuda nessa noite, Pai, o teu povo a pegar isso. Colossenses, onde é que fica? Muito obrigado. Colossenses capítulo 1, verso número 26, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. É muito interessante, porque o dia que eu recebi a Jesus,
Nós não sabíamos de todo esse mistério, de toda essa obra que Jesus fez na cruz do Calvário, é impressionante, né? Mas um facho de luz, uma iluminação, algo caiu no nosso coração que a gente abriu a porta, eu quero isso aí está pegando no meu coração. Aconteceu isso comigo, aconteceu contigo? E conforme você vai andando nessa jornada, você vai andando nesse caminho, você vai descobrindo tudo aquilo que Deus fez. Aqui é interessante que está escrito assim, o mistério que estava oculto, agora foi liberado para os santos. Para aqueles agora que andam com Deus, cada vez mais nós vamos compreender quem nós somos em Cristo Jesus, que obra é essa que Deus fez na cruz. E diz lá, aos quais Deus quis dar a conhecer. Grifa isso na tua Bíblia, Deus quis dar a conhecer, Ele quer que eu e você conheçamos muito bem. Qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em mim e em você, é a esperança da glória. Ele estava falando sobre um novo corpo, chamado a igreja, corpo de Cristo, uma nova natureza que nós temos. Não é algo, gente, que a gente sente, eu quero te dizer isso, não é algo que você sente, você é nova criatura. Se eu sinto ou não, o Espírito Santo está em você e em mim, porque Deus disse. Pastor, eu vou passar um endoscópio aí para dentro, para ver se eu acho o Espírito Santo, dou um hello para ele. Ele pode virar você de cima para baixo, você não vai ver, porque não é esse contexto, mas ele está em mim e você. A Bíblia declara em 1 Coríntios 6, 17, que aquele que se une ao Senhor se torna um com ele, aleluia. Meu irmão não me pergunta como é que isso aí funciona, que eu também não sei, mas que eu creio. Quantos creem que o Espírito Santo está em você? Aleluia, isso é muito bom. Então a igreja, vai prestando atenção aí, ela é a resposta. Anote no seu caderninho agora é a hora, começa a anotar. Ao longo de 2010 todo mundo vai ter caderno aqui, aleluia, rapaz, essas câmeras vão pegar todo mundo anotando, é isso aí. Por quê? Porque ao longo da semana você tem que criar esse hábito de tornar a ouvir isso aí, tornar a ler. A igreja, gente, ouça bem, presta atenção, ela é a resposta resgatadora do amor de Deus ao fracasso do homem, lá em Gênesis capítulo 3, quando ele desobedeceu a Deus, quando ele perdeu a natureza de Deus, quando ele viu na realidade aquilo que Deus havia dito, olha só, se comer dessa árvore aí, que o pessoal ainda acha que é a maçã, olha aí, o pessoal ainda acha que o problema de Adão e Eva foi o sexo. E o Jesus amado, quanta ignorância, né? Deus criou o homem com esse negócio aí. Se o problema do pecado fosse o sexo, todo mundo tinha que ser, sei lá o que era, não é ter. Um ser que não se reproduz. Você sabe que no meio da igreja ainda tem ignorância a respeito disso? Era um fruto que Deus disse, não coma. E disse assim, olha, no dia que você comer, certamente vai morrer. Que morte é essa? Espiritual. Afastamento de Deus. E é claro que a consequência da morte espiritual fez com que o meu corpo e o seu morresse fisicamente. Mas olha aí, vou te dizer, segura peão, você foi criado para viver para sempre. Essa máquina que é o seu corpo, ela foi criada para bater esse coração para sempre. A turma lá de Gênesis, que começou, vivia só 600, 700 anos, né? 800 anos, o menino tinha 100 anos, é um garoto, calça curta. Não, eu fiquei impressionado, porque imagina, você viver 800 anos e a esposa aguentar uma gravidez a cada ano. Haja útero, meu irmão, para aguentar isso aí. Não, para pensar. O pessoal aí tem 3, 4 filhos, o médico, não pode mais, não pode, porque não aguenta, vai. E depois o cara para saber o nome das crianças todas. Como é teu nome mesmo? Ô Zezinho, rapaz, você é meu filho? Não, gente, isso é a maior verdade. Foi aquela época. Isso é só um adendo. Vamos voltar aqui ao contexto que eu quero te falar. Então, eu quero declarar para você, e a gente vai continuar no próximo domingo, aleluia? Vamos pegando firme aí, não deixe de estar na casa de Deus, gente, nós precisamos ouvir verdade.
a tua vida vai mudar em 2010. Você quer ver vitória? Quer ver vitória em 2010? Você tem que aprender sobre isso. Então, ouça bem, a igreja, o nome igreja, somos nós, ok? Nós somos a igreja. O nome igreja, vai anotando, está intimamente ligado à vitória de Jesus na cruz do Calvário. Mas de onde surgiu a igreja? Do nada? Não, do nada, nada se surge. Vai surgir do nada como? Até o que Deus criou, que é visível, veio daquilo que não aparece, não daquilo que não existe. Acabamos de ler aqui no início do culto, Hebreus capítulo 11, verso 3. Deus traz à existência aquilo que não é visível, mas que existe. Porque Ele existe para sempre, Ele sempre existiu, Ele é eterno. Então nós não saímos do nada, e esse é o ponto que, se nós meditássemos mais, nós compreenderíamos exatamente quem somos, e nós então agora aprenderíamos a viver em cima da declaração de quem somos. Diga aleluia isso aí. Se você quiser aprender mais ainda sobre isso, vem para a Escola Bíblia ano que vem. Todo ano a gente tem uma escola aqui, e vem gente de tudo quanto é lugar. Toda segunda-feira se inscreve, quando abrir as inscrições, vem para cá. E tem muita coisa para a gente falar, mas deixa eu comentar isso aí. O nome da igreja está ligado intimamente à vitória de Jesus na cruz. E eu digo para você que está aqui ouvindo, preste atenção, nunca deve esse nome ser visto separado da cruz de Cristo, nunca. Nós somos o resultado na prática da obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Entende isso aí? Então ouça bem, só por nós sermos a igreja do Senhor, nós já somos, ouça bem, nós já somos, por natureza, vitoriosos sobre as trevas, sobre o inferno. Nós já somos. Ó, pastor, mas as trevas estão aí, o inferno está aí, quebrando as pessoas, está fazendo o que ele está fazendo ainda, porque as pessoas desconhecem aquilo que Jesus já fez. A questão de Jesus é uma obra já feita, libertadora. O que aconteceu com você e comigo, que um dia nós enxergamos isso, uma obra já feita, e nós cremos, então fomos libertos. Deus, na cruz do Calvário, já libertou a humanidade inteira. Pastor, mas é muito triste ouvir que uma boa parte dessa turma não sabe disso e está indo para o inferno. É exatamente isso. O inferno trabalha em cima da ignorância e do desconhecimento. Por isso, ele é considerado aquele que cega. É aquele que traz, vamos dizer assim, uma névoa para que a pessoa não tenha a compreensão e o entendimento daquilo que Deus já fez. Está dando para pegar isso aí? Em 2 Coríntios 4, vai lá, glória a Deus. Eu estou iniciando hoje, nós vamos continuar os domingos, vai ser um bálsamo para você, você vai mudar a tua maneira de enxergar, a mentalidade está sendo renovada com a palavra. Gente, preste bem atenção, tome cuidado, não renove 2 Coríntios capítulo 4, daqui a pouco eu vou ler com você, mas olhem para cá, tome cuidado, para você não deixar a tua mente ser conformada com a religiosidade, tá? Ou com a doutrina, ou com o ensino de homens, de coisas humanas, ou denominacionais. Tome cuidado com isso aí, porque vai te arrasar. Você não vai ter vitória na tua vida, não vai ter vida. Porque a única coisa que nós temos que prestar atenção é o que está escrito, aleluia. O que Deus fez. Quando o homem mexe naquilo que Deus fez, ele começa a acrescentar coisas. Ele começa a ter outras ideias. Não, mas eu tenho uma ideia. Aí começa a fazer bobagem. Nós temos que ficar com o que Deus disse. Diga aleluia, é isso aí. É por isso que Deus deixou um livro com tantas verdades para que nós nos alimentássemos dela e vivêssemos por elas. Diga aleluia. Aí nós vamos ver que trabalho é esse. Então 2 Coríntios capítulo 4 está escrito lá a respeito do inferno e diz lá, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, ainda... É 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3, perdão, nós vamos ler o 4, mas eu estou no 3.
Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Claro. E aí diz assim, nos quais o Deus desse século, o que ele fez? Dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Como eu falei de manhã, nós temos que ser gratos todos os dias, porque Deus iluminou o teu coração e você abraçou isso aí. Quantas pessoas nós já falamos de Deus, ou você já falou, já ouviram a mensagem e não estão nem aí, estão na cegueira, gente. Você vai conversar com alguém, eu também já fui assim, você vai conversar com alguém, vai falar sobre, nem deve falar nesse contexto, porque a gente tem que ter sabedoria, mas eu já vi gente fazendo isso. Olha aí, você vai para o inferno, o cara vai rir de você, porque tem gente que não acredita nisso. Tem gente hoje que diz assim, o inferno está aqui mesmo, meu filho, não existe, mas o inferno é aqui. Não, aqui já é o inferno sem Deus, agora imagine para onde vai, porque está escrito nesse livro, está escrito e Deus escreveu que há esse lugar de tormento eterno. Então, o Deus desse século, ele trabalha em cima de um engano. Ou seja, isso que eu quero falar, ele trabalha em cima de um engano, porque ele só sabe enganar, é o que ele é o enganador. Está escrito isso em Apocalipse. Então, o que ele faz? Ele trabalha em cima da mentira. O que é verdade, ele transforma em mentira. Ele faz uma outra coisa, ele dá outra declaração para que as pessoas abracem e não abracem a verdade, porque ele sabe que o dia que eu e você abraçarmos a verdade, ele vai perder todas. Diga aleluia. Ih, aleluia, bom demais. Então, a igreja, eu vou terminar com essa frase, a gente vai continuar no próximo domingo, mas a igreja, ela nasceu da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Repita comigo, a igreja nasceu da vitória de Jesus na cruz. Contra quem? Contra as trevas. Contra o império das trevas. Então, ouça isso agora, essa frase aí, anota. Botei até bem grande. Vitória é a natureza da igreja. O que uma borboleta sabe fazer? Voar. É isso aí. O que o canário belga, temos especialista aqui, um canário belga sabe fazer? Cantar. Eu me lembro, quando eu era menino de Minas Gerais, meu avô tinha um viveiro de canário da terra. César conhece, é canário da terra. Gosta de brigar, mas tem um canto bonito. Você entende? Se a nossa natureza é vitória, se nós andarmos com Deus, o que nós vamos ter? Olha que aluno maravilhoso. Fala, você é o rapaz nota 10, olha aqui. Pastor, esse papo aí eu não estou entendendo não, porque na minha vida eu só tomo paulada. Eu estou falando disso aí, mas eu ando com Deus aí, eu estou na igreja há 10, 15 anos, não vejo a minha vida progredir. Exatamente esse é o detalhe, e nós vamos dar sequência para te explicar, que nós temos que aprender via verdades da palavra iluminadas no nosso coração, aprender a andar em vitória. E quebrar conceitos e ideias e coisas que foi colocado dentro da gente, de que a vida é assim mesmo, pastor, a vida é assim mesmo, todo mundo está aí, sabe como é que é, né? Olha a frase que muitas vezes o crente, a nova criatura, ela fala, a gente ganha umas e perde outras. Me prova, onde é que está escrito isso? Desde o Velho Testamento, quando Deus chamou Abraão para ter um povo, e Deus andava com aquele povo, para onde aquele povo ia, e enfrentava os inimigos, se tivesse com Deus firme, ganhavam todas. Porque Deus, Ele é a vitória, Ele proporcionou, Ele programou, vamos dizer essa palavra certa, Ele programou para que aquele que andasse com Ele, vencesse os obstáculos e as situações da vida. Nele, vinha a inspiração dEle, diga aleluia. Então repita, vitória é a minha natureza. Eu não estou vendo vitória. Calma, fala para o teu irmão, calma. Primeira coisa, e você tem que se certificar, é se você é a igreja. Pastor, eu tenho vindo à igreja. Opa! Não é garantia. Tem o bilhete para subir.
Não vem dizer isso para mim que vir à igreja te dá garantia, porque não dá. É uma questão de natureza. Tem que mudar a natureza. Tem que receber a Jesus. Tem que abrir o coração e abraçar a verdade. Mas uma vez que eu e você, nós abraçamos a verdade, nós fomos mudados numa nova criatura, como está em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo Jesus não será, nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis se fizeram novas todas as coisas. Aleluia! Então guarde isso nessa noite, fique com isso ao longo da semana, pense sobre isso. Mas nós vamos aí abrir mais sobre esse contexto, então aprendermos por causa da nossa natureza, que é vencer, aprender a andar no mundo de trevas e a vencer as trevas. Diga aleluia! Meu irmão, você vai pegar esse gostinho, você vai começar a dar de goleada, você vai ver, você vai fazer gol de cambalhota, de bicicleta, você vai começar a ver resultados do poder de Deus na tua vida. Não tem outra maneira. Fala para o teu irmão, vai aprender a andar de bicicleta. Depois você vai aprender a andar de motocicleta, né, João? Aleluia. Pastor Fragalho não consegue até hoje. Mas tem um problema de... Ele não consegue. Depois que aprender, não tem mais jeito. O que é isso, pastor, que o senhor está falando aí? Que negócio é esse aí? Eu estou falando da verdade. Eu estou falando de um fato estabelecido. Isso aqui é a verdade, querido. Isso aqui é a palavra. É por causa dessa palavra que tudo existe. Aliás, o mundo do Espírito, aquilo que criou isso aqui, é mais real do que nós. Diga aleluia. Alguém sabia que no final dessa história esse mundo vai acabar? 2012 ou não? Já foi ver o filme, né? Bom, olha, porque esse livro diz, da mesma maneira que Deus criou, no final dessa história, isso vai terminar, e também está escrito nesse livro que Ele vai criar novos céus, nova terra. Diga aleluia. Você crê nisso? Não dá para entender. Não queira pegar essas coisas que eu estou falando nessa noite com a tua cabeça. Pegue pelo simples fato que está escrito. Abraça no teu coração isso. Medite nisso. E o Espírito Santo vai começar a falar contigo. Vai ministrar a você. Você vai começar a enxergar toda essa verdade. Ela vai iluminar o teu interior. Diga aleluia. E nós vamos aprender a andar em vitória no nome do Senhor. Deus me chamou e chamou você em 2010 para andar em vitória. E nós precisamos, eu estou trazendo essa mensagem porque Deus me incomodou essa semana, eu trazer isso de maneira bem firme. E não pense que é só uma maneira fácil. Ah, pastor, que beleza, vai me dar o pulo do gato aí que vai ser moleza. Não é questão, não tem moleza. Tem um caminho a percorrer. Tem um preço a pagar. Está disposto a pagar? É o preço de receber o prêmio da vitória. Aleluia! Mas tem isso aí. Então nós vamos enfrentar as lutas, os combates, nós vamos vencer. Cada um deles. Diga aleluia. Vamos ficar de pé então, graças a Deus, vamos orar.